Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos continuar aí, que o Senhor é bom, a sua bondade, misericórdia e amor dura para sempre. Amém. Falamos aí então dos mid-tribulacionistas, pós-tribulacionismo e os pré-tribulacionismo, ou pré-tribulacionista. Essa é uma doutrina que nós defendemos e cremos. Todas as bases, todas as linhas precisam ser conhecidas, mas aqui a gente encontra uma argumentação e as bases bíblicas com maior ênfase. A doutrina do pré-tribulacionismo foi criada por John Nelson, que mudou a visão escatológica de muitos ao ensinar que a volta de Cristo se dará em duas etapas, sendo que a primeira é para buscar os seus santos, igreja, no arrebatamento, e a segunda com seus santos para governar o mundo no final da grande tribulação. Segundo essa interpretação das profecias bíblicas, entre esses dois eventos seria cumprido a 70ª semana predita por Daniel 9, e o anticristo viria com poder. Com a igreja saindo de cena, Deus reativaria naquele tempo, se tratando com Israel. Então Jesus vem, arrebata, primeira ressurreição, vamos com o Senhor, aí Deus começa a tratar com Israel. Por isso a gente tem que esse período de tribulação é para aqueles que não aceitaram a Cristo, para aqueles que não o reconheceram. As ideias de John Nelson tiveram ampla influência na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Muitos evangélicos tornaram-se pré-tribulacionistas através da pregação dos evangelistas internacionais do século 19 e 20. A Bíblia de Scofield, bem como os principais institutos bíblicos e faculdades de teologia, tais como o Seminário Teológico de Dallas, Seminário Talbot, Seminário Teológico Grace, também contribuíram para a popularidade deste ponto de vista. Durante os tempos conturbados da década de 60, houve um reavivamento do ponto de vista pré-tribulacionista, num nível popular, através dos livros de Hal Lindsey e dos ministérios dos pregadores e ensinadores bíblicos que empregaram os meios eletrônicos de comunicação. Samuel P. Teglis, membro do movimento Irmãos de Pittsburgh, assim como Derby, alegou que o dito ponto de vista teve sua origem culto carismático dirigido por Edward em 1862. Outros estudiosos afirmam que o novo modo de entender o arrebatamento resultou de uma visão profética dada a uma jovem escocesa, Margaret Macdon, em 1830. Ela alegava ter introspecção especial para a segunda vinda e começou a compartilhar com outros o seu ponto de vista. Sua conduta estática e seus ensinos apocalípticos provocaram uma renovação carismática na Escócia. Impressionado pelos relatos de um novo Pentecostes, Derby visitou o cenário do reavivamento. De acordo com seu próprio testemunho dado em anos posteriores, ele conheceu Margaret MacDonald, mas rejeitou as alegações quanto a um novo derramamento do Espírito Santo. A despeito da sua oposição à abordagem geral de Margaret, alguns escritores acreditam que Derby aceitou o conceito dela quanto ao arrebatamento e o adaptou ao seu sistema. Muitos estudiosos acham que o sistema escatológico de Derby está certo, porque ele apresenta a igreja como entidade completamente separada de Israel, sendo que ao ser arrebatado deste mundo começará o cumprimento das profecias referentes a Israel. O anticristo subirá ao poder por meio de promessas de paz à terra e fará um acordo de proteção ao Estado judaico, mas os judeus serão traídos pelo seu novo benfeitor, que repentinamente suspenderá as cerimônias tradicionais e exigirá que lhe prestem culto.
Outro argumento oferecido pelas pré-tribulacionistas é que a influência constrangedora do Espírito Santo deve ser removido antes do anticristo poder ser revelado, sendo que o Espírito Santo está intimamente associado com a igreja, e a igreja estará fora da cena depois do Espírito Santo ser retirado. Os pré-tribulacionistas apoiam-se também em Apocalipse 3,10, onde se entende que a igreja será retirada da terra antes da tribulação. Porém, outros interpretam esse versículo também: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, como a igreja sendo preservada na tribulação. E para isso citam Daniel, sendo guardado por Deus na cova dos leões, e não guardado na cova. Apresentam também Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo preservados na fornalha, e não livres da fornalha. Então, qual é a argumentação? Mid-tribulacionista, a igreja passará por metade da tribulação. Pós-tribulacionista, a igreja passará toda a tribulação. E nós, ou pelo menos eu creio assim, os pré-tribulacionistas, que a igreja não passará por essa grande tribulação. Algumas considerações importantes a respeito da questão dos pré-tribulacionistas. É importante você guardar bem isso. Se faz necessário entender todas as linhas para que você tenha um pleno conhecimento. Cada um é livre para crer e se mover, mas você precisa conhecer. Você conheceu, você define. Eu, particularmente, vejo a igreja como algo especial de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então ele não iria permitir que a igreja passasse todos esses séculos que tem passado de lutas, de guerra, de preparo, para quando chegar na hora da tribulação ele deixar a noiva passar. Mas se faz necessário conhecer todas as linhas. Afinal, a gente não está dando um curso defendido o que a gente acha, a gente está dando um curso de teologia, com uma visão de libertação, com uma visão de cura, se movendo dentro dos 5 ministérios, mas sabendo que é um curso de conhecimento. Ok? Então guardem essas considerações importantes. Primeiro, o livro do Apocalipse, em geral o livro do Apocalipse trata dos últimos anos do atual século, entendidos da 70ª semana revelada a Daniel. E nos capítulos 9 a 19, encontramos um período da grande tribulação. E é de se admirar que nenhum desses trechos a igreja seja apresentada como que passando pela grande tribulação. Acredita-se que os 24 anciões sentados sobre o trono, em volta do trono de Deus, de Apocalipse 4:4, representa a igreja arrebatada. E no capítulo 19 e 18, a igreja aparece voltando à terra como Cristo para reinar, ou com Cristo para reinar. Se aí Apocalipse ela volta com Cristo para reinar, como que ela estava na tribulação? Segundo, a promessa à igreja em Tiatira: darei ainda a estrela da manhã. Jesus se refere a ele mesmo como sendo a brilhante estrela da manhã. Sendo assim, o recebimento da estrela da manhã será antes do levantar do sol, que nasce, representa o início do reino milenar. A estrela da alva é sempre vista de madrugada, antes da aurora. Em Malaquias 4 encontramos essa promessa sendo feita a Israel: e a esse nascer do sol para Israel, o que ocorrerá logo após a noite mais escura da história de Israel. Qual é a noite mais escura da história de Israel? A grande tribulação. Assim, quando esse novo dia, que é o milênio, se despontar, a estrela da manhã já terá aparecido e a igreja terá sido escolhida, a presença de Cristo, para com ele participar da inauguração do reino, que será o reino de justiça, ou o reino do sol da justiça. A promessa à igreja de Filadélfia:
porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3. A igreja de Filadélfia é vista profeticamente como sendo a fiel igreja do arrebatamento. Será arrebatada antes da grande tribulação. Quarto, grande tribulação é um período de juízo. E a igreja não está destinada a nenhum juízo divino. Está em João 5:24, 1 Tessalonicenses. A igreja, ela não está sentenciada, não está destinada a passar por nenhum juízo. A igreja vai ser arrebatada. Quem vai passar pelo juízo é os ímpios. É os que morrerem sem Cristo, é os que negarem, é os que passarem pela tribulação. Mas a igreja não. A igreja é noiva. Hoje a igreja está sendo, se podemos dizer assim, passando por todo o juízo ou por todo o conserto, porque quando o noivo vier, ele vem buscar uma noiva ataviada, pronta, preparada. Por isso que muitas das profecias é: ei noiva, desperta, se prepara, o noivo está à porta. Você já vestiu as suas vestes de dormir, já está na cama quentinha, no frio, mas o noivo está à porta, então se levante, se prepare para o encontro com o noivo. Ei virgens, se prepare, sejam imprudentes. Então a igreja não vai passar por uma sentença. Então como que ela vai passar pela tribulação, se a grande tribulação é juízo? Na estátua de Nabucodonosor, na visão de Daniel, nós já somos o pé de barro e ferro, né? Nós já somos esse período, né? Que é o a geração. É. Ah, tá, entendi. Porque ali mostra uma nação forte como ferro, mas frágil como barro, né? Eu creio que isso possa ser os Estados Que possa ser a nossa geração. Porque eu não quero, longe de mim, profeta do caos. Mas nós não vamos longe não, gente. Eu acredito nisso também. Acredito que está muito perto. No final eu vou dar uma teoria minha, para que vocês entendam, estudem ela, mas a teoria minha é uma interpretação. Mas no final eu falo dessa minha ideia de arrebatamento. Quinto, o período da igreja. É o período entre a 16ª semana e a 70ª semana de anos, mencionado em Daniel 9. A morte do Cristo ungido deu-se depois da 69 ou da 16ª, nona semana. Neste ponto teve início a igreja. A 70ª semana, 7 anos, é o período da grande tribulação de Jacó. Daniel 12, Jeremias. E antes disso a igreja será tirada, ou seja, terá sido arrebatada para estar com o Senhor. 7 fala de descanso. 7 fala de repouso. 7 fala das dispensações. Mas depois eu falo lá. Vamos lá. Sexto, o ensino de Jesus em Lucas 21. Jesus deixa bem claro que o destino da sua igreja é escapar do castigo que o mundo sofrerá. Ele diz no verso 28: ora, ao começarem estas coisas, os sinais do sol, da lua, das estrelas, a angústia, perseguição às nações, a suceder, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se... O termo essa redenção refere-se à redenção do corpo, mencionada por Paulo em Romanos 8, que é a transformação ou a transladação do crente. Quando? No arrebatamento. Então o próprio Jesus falou: olha, quando vocês verem os sinais, quando vocês se prepararem, fiquem atentos, porque a vossa redenção está próxima. Essa palavra redenção é transformação, transladar, mudança. De quê? Do arrebatamento da igreja. Essas bases mostram muito mais forte essa questão do pré-tribulacionismo. Sexto, o ensino típico de velho
do Antigo Testamento apresenta José como um tipo de Cristo. Então vamos entender aí, eu vou ler para vocês. Ele casou-se com Asenate, uma gentia, durante o tempo da sua rejeição por parte de seus irmãos dos 7 anos de fome. Semelhantemente, Cristo receberá sua noiva, que na sua maioria também é gentílica, durante o tempo da sua rejeição por parte de seus irmãos, segundo a carne, isto é, os judeus, Israel. Enoque sempre foi considerado como um tipo dos crentes arrebatados. Quando? Antes da tribulação, pois a sua transladação se deu antes do dilúvio. Jesus fez uma comparação entre os dias de Noé, no tempo do dilúvio, e os dias de Ló, na destruição de Sodoma e Gomorra. Assim como Ló e Noé foram preservados da grande tribulação, da grande destruição, da grande luta, acredita-se também que a igreja seja preservada da grande tribulação. São tipos, para que a gente entenda. Oitavo, um outro fator importante, argumentado pelos pré-tribulacionistas, é a iminência do arrebatamento. Se o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, antes de qualquer sinal prévio da tribulação ou da aparição do anticristo, a batalha do Armagedon e a abominação desoladora do templo de Jerusalém. Essa iminência desse arrebatamento, a única coisa que antecede são os sinais que nós estamos vivendo. 7.000 anos da história da humanidade. 7 fala de descanso. No 7º dia ele descansou. Aqui quando fala de descansou, gente, é importante explicar que não é que Deus estava cansado, não. Deus não cansa. Esse descanso é no sentido de ele acabou, ele concluiu toda a sua obra. Entramos na dispensação da graça. Estamos por graça. Somos a última geração desse 7º. Então, se Cristo preparou essa geração, estamos vivendo o tempo do fim. Estamos no ano da graça, ou na geração da graça, na dispensação, no ano do descanso do Senhor. Não parece que Jesus já está bem às portas? A gente pode argumentar biblicamente que ele vem agora. A gente sabe que ele está às portas. Mas pare pensa um pouquinho. Aí Deus fala de um avivamento. Aí você olha para Israel, que é o relógio do mundo, a sineira tocando que Jesus está às portas. A igreja está esperando o quê? Mais princípio de dores do que o que nós estamos sofrendo? Porque a igreja está passando por um grande... O Brasil, o mundo todo está passando por grandes princípios. Olha as guerras. Olha os rumores de guerra. Fome, peste, morte, filho contra pai, pai contra filho, fome em diversos lugares. Imoralidade. A imoralidade nem se fala. Eu ficava observando quando eu aceitei Jesus, eu sou um menino no Evangelho, eu aceitei Jesus em 91, eu me batizei, 1º de maio, dia do meu aniversário, dia do meu batismo, nasci 2 vezes. E eu lembro que a gente falava assim, que as 2 testemunhas seriam mortas e seriam expostas em público para todo mundo. E naquela ocasião a gente já dizia assim, mas como para todo mundo? E mais antigamente a gente disse, como? Então nós estamos aqui, numa transmissão ao vivo, e as pessoas estão vendo no mundo inteiro. Nós chegamos a bater mais de 20, 30 mil visualizações na cruzada evangelística de Ferraz. Gente dos 4 cantos do mundo. Parecia impossível há uns anos. Hoje a gente já sabe que quando as testemunhas vierem e forem mortas, vai ter uma transmissão em rede nacional. Alô? Amém. Então a minha função e a tua função é se preparar.
Aquele que for midi-tribulacionista, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, deve tomar muito cuidado em suas considerações, para não confundir teoria com doutrina, e assim não venha causar danos doutrinários na boa fé daqueles que recebem com alegria o Evangelho de Cristo, ou do Cristo divino. Então nós aprendemos as teorias, nós estudamos, mas nós ficamos com as bases e os fundamentos bíblicos. É bom lembrar que a maioria das igrejas ocidentais, principalmente as pentecostais, neopentecostais, nos Estados Unidos e no Brasil, professam a doutrina pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então, é importante analisar, estudar, pesquisar, orar, mas é importante muito mais ter o conhecimento da fé em Cristo Jesus. Ora, a vossa fé seja não fingida, aborrecendo ao mal e apegando-se ao bem. Se passar pela tribulação, mid-tribulacionista ou pós, a sua fé tem que ser a mesma. Agora, muito mais eu preciso me preparar para crer que eu não vou passar. Porque se Cristo vem buscar uma igreja justificada, santificada, purificada, e Ele chega e me encontra de qualquer maneira, Ele vai levar o quê? Eu vou ou eu fico? Alô? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta aí dentro dessa questão? Depois da próxima aula a gente vai concluir aí sobre a vinda de Cristo, o tribunal de Cristo, os tipos de julgamento. Aí vai falar um pouquinho aí das doutrinas, né, dessa doutrina dos galardões, os tipos de galardões, foi o que o pastor Demetrio perguntou. Tem muita coisa boa aí para a gente estudar. Amém? Amém. Ok aí? Amém. Quero abençoar vocês em nome de Jesus. Pedir que os que não fizeram as provas ainda, por favor, façam as provas. O pessoal do online aí, no nome de Jesus, me mandem as provas aí prontinhas, estudem. E eu abençoo vocês em nome de Jesus. Amém. Amém.